Olá, gente, a paz do Senhor. Eu sou sua irmã Priscila Cavalcante. Hoje nós estamos de volta com o quadro Conte a Sua História. Hoje o meu convidado é o Samuel Souza. Ele vai estar compartilhando um pouco da sua história para estar edificando a sua vida. Antes dele estar se apresentando, já deixe o seu comentário, já deixe o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, porque este ano vai ter muita novidade para abençoar a sua vida. Então vamos lá. Samuel, obrigada, tá, por ter aceitado o meu convite, de estar participando deste quadro. Amém. Estou feliz de estar aqui por esse espaço, poder contar um pouco da minha história, falar da minha jornada que me trouxe até aqui. Amém. Então vamos lá. Antes eu vou estar lendo um versículo que foi escrito por ele, que fica em Mateus, capítulo 10, versículo 37, que diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Samuel, olhando para aquela câmera, conte a sua história. Então vamos lá. Sou Samuel, tenho 31 anos de idade. Nasci em Campos Belo, do Goiás, e em volta dos 3 anos de idade, meu pai e minha mãe mudou para Brasília, então eu vim juntamente com eles e começando aqui a nossa história. Quando a gente chegou, minha mãe frequentava uma pequena igreja, a Igreja Batista Chamar, hoje até uma igreja de renome, a pastora lá, a pastora Beth, e a gente ia para a igreja, essa igreja funcionava numa garagenzinha, então minha mãe me levava para essa igreja e eu comecei a conhecer a Cristo ali. Quando a gente veio do Goiás, minha mãe não era evangélica, então quando ela chegou aqui ela se converteu, então desde pequeno eu comecei a ir à igreja. Passei um período nessa igreja, da Igreja Batista, na garagem, e aí com o tempo as coisas foram acontecendo, minha mãe se desviou, se afastou da igreja e eu permaneci. Saí da igreja Chamar e fui para a igreja Assembleia de Deus. Foi quando eu conheci meus atuais amigos de hoje, que eu convivo, que faz parte da minha história. Então, ali a gente fez um elo de amizade e com isso veio a firmeza em Cristo. Foi onde eu conheci mais a Cristo, me aprofundei mais. Então, aprendi muito ali com o nosso pastor, na época era o pastor Mariano, um homem de Deus, nos ensinou muito como aproveitar uma juventude na igreja. Então, eu me sinto honrado de ter feito parte naquela época. Amém. Peguei a adolescência e um pouco da minha juventude na igreja. Foi ali que eu tive alguns fundamentos, algumas coisas que me tornou o homem que eu sou hoje, que a partir dali eu continuava sendo. Então, fiquei naquela igreja até medoado aí de 19 anos, 19 para 20 anos. Foi quando eu me afastei. Aí eu me desviei da igreja. Então a sua adolescência foi na igreja? A minha adolescência todinha eu passei na igreja, dedicando, ensaiando louvores, dedicado à obra mesmo. E depois, quando eu completei lá com os 19, 20 anos, eu me afastei. E aí quando eu me afastei, eu passei 5 períodos longe da presença de Deus, sem contato nenhum. Mas qual foi o motivo que te levou a você se afastar da igreja? Isso é muito importante, porque quando eu estava lá na igreja, eu não trabalhava. E aí quando Deus abriu as portas, que é onde muita gente cai, muita gente erra, é nessa parte. Deus abriu a porta, uma porta boa. Eu comecei a trabalhar num restaurante no centro de Taguatinga e com poucos meses, 3 para 4 meses, eu me tornei gerente lá. E aí passei a ganhar muito bem. Então era um jovem com 21 anos de idade e com um potencial financeiro muito bom. Então isso te fez... E aí veio os convites, veio algumas aquisições, carro, roupas boas, e aí comecei a olhar o mundo de uma maneira diferente. Veio muitos convites através disso, pessoas queriam estar próximo de mim pelo que eu ganhava, pelo aquilo que eu aparentava ter, então muita pessoa se aproximou. E com esse tanto de pessoas que se aproximou, conscientemente veio os convites. Vamos sair, não, é só uma saidinha. E nessa saidinha, 1 saidinha, 2 saidinhas, 3, aí ia pra igreja a cada 15 dias. E aí comecei a sair muito, muita festa, muita balada. E aí comecei a viver o que o mundo vive mesmo. E aí me afastei totalmente. Foi onde eu caí e aí não sentia mais força para voltar. Então essa minha queda,
esse meu desviado durou 5 anos. Meu Deus. 5 para 6 anos ou mais, se eu não me engano. Acho que foi Muito até mais. tempo, hein? Muito tempo. E aí o que acontece? Já estava cansado, você vai ficando... Por mais que você procure felicidade, você não encontra felicidade, você sempre fica aquele vazio, sempre fica aquela falta, aquele preenchimento que falta algo. E as coisas... Engraçado que as coisas continuavam dando certo. Eu continuava em emprego bom, eu continuava com um carro bom, dinheiro para mim viajar, para mim sair para onde eu queria, mas me faltava algo. A tristeza, ela habitava em mim. Comecei a me envolver com coisas piores, passei um ano da minha vida envolvido com cocaína, que foi uma fase bem difícil para mim. Na época as pessoas que eram próximas de mim não entendiam por que a minha mudança de comportamento, porque a cocaína ela faz isso com você. Ela no primeiro momento ela te dá uma sensação de prazer, você fica feliz e no outro dia vem a depressão, que é o efeito totalmente ao contrário, então você entra numa depressão. Então acho que a cocaína ela me fez também, me destruiu muito, fez eu me sentir ainda mais inferior, mais inútil. Então toda vez que eu usava cocaína, no outro dia eu tinha esse dilema, acordava, ficava triste, depressivo. É que você procurava, né? Querer preencher o que Deus podia dar. O que Deus me dava, eu tentava preencher de alguma forma. Então eu era um cara que bebia muito, o dia que eu bebia pouco, eu bebia 3 litrão de cerveja, mais meus amigos. Meu Deus. Então você era um cara que bebia muito. Então, Satanás ele me iludiu e me envolveu de uma tal maneira que quando eu fui ver eu já estava num poço que eu não tinha mais saída, não tinha para onde ir. E aí esse tempo foi passando, eu vivi esse tanto de coisa ruim nesse período. E veio o término do meu relacionamento que eu tinha. Não era um relacionamento cristão, eu conheci ela já no mundo. Então terminei esse meu relacionamento. E aí, com esse término do relacionamento, eu senti que eu precisava dar um jeito na minha vida. Por apesar de estar longe, sempre quando era virada de ano, eu dobrava meu joelho e agradecia a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida. Eu tinha um temor. Sempre quando alguém vinha falar de Deus para mim, eu parava para ouvir, escutava. Esse é o conselho que eu quero deixar para você que está desviado, afastado. Por mais que você esteja num lugar que você não queira, que quem já ouviu a palavra de Deus, quem já se envolveu na obra, por mais que esteja no mundo, essa pessoa ela ainda tem algo de Deus dentro dela. E às vezes fica ignorante quando vem ouvir uma palavra. Não, escute, porque através de uma palavra dessa ainda tem chance para você. Deus ainda tem planos para a sua vida. E foi através de uma palavra como essa que mudou a minha história. Eu estava um dia lá em casa, domingo pela manhã, um colega meu chamado Jonathan Levi, foi meu atual líder da última liderança agora dos jovens da minha igreja. Ele se reuniu com algumas pessoas e foi até a minha casa fazer uma visita. A importância da visita também. E quando eles chegaram lá em casa... E lembrando que hoje ele é o líder dos jovens. Vamos chegar nessa parte. Vamos chegar nessa parte aí. Então eles chegaram lá em casa, fizeram uma reunião rápida ali, porque eles estavam fazendo muitas visitas. Só que eu fiquei muito feliz, porque até então ninguém ainda tinha ido ao teu encontro. Ao meu encontro, falar que Deus ainda me amava. Então eu fiquei tão empolgado que eu marquei uma segunda visita para eles irem numa quarta-feira. Fiz um lanche, inclusive o Jonathan lembra, eles esqueceram desse dia. Mas eu liguei para ele conseguiu ainda chamar a galera em cima da hora e foram lá para casa. Então ali, algumas pessoas naquele dia olharam para mim e falaram assim, ó, Deus mostra para mim que você é um cara muito especial para Ele. Glória a Deus. E aquelas palavras, elas entrou no meu coração. Naquele dia você estava desviado. Estava desviado ainda, mas ela entrou com muita força. E aí eu comecei a entrar no dilema, eu preciso voltar, mas para qual igreja? E eu frequento hoje a igreja Iadere, e lá está a maioria dos meus amigos. Então eu me senti à vontade de voltar para lá. E comecei a juntar força, a querer força, porque o começo é difícil. É verdade. Quando uma pessoa está afastada no mundo, o que mais ela pensa é no que as pessoas vão dizer. No que seus amigos vão pensar. Porque quando você está no mundo, você faz só amizade que te leva para o mau caminho. E por mais que você é o real culpado, as pessoas que te aproximam, elas não são culpadas disso. É você que toma a decisão diariamente, as decisões erradas é você que faz, é você que toma. E você jamais deve culpar alguém por isso. Igual eu estou falando, eu tinha as amizades sim que favorecia a minha saída. Só que a decisão naquele momento era só minha e de mais ninguém. Aquela decisão que mudaria a minha vida não vinha da parte de um amigo meu que foi falar de Deus lá para mim, não vinha de quem bebia comigo. Era uma decisão que eu precisava tomar.
E o que falta muitas das vezes para quem está no mundo é isso, é a falta de decisão. Então eu decidi, eu falei assim, eu quero mudar. Então eu entrei, voltei para a igreja, o começo foi dolorido, foi difícil, porque, engraçado dizer, eu estava no mundo, eu tinha tudo. Então de repente, uma das minhas decisões que mudaria a minha vida foi que eu não ia voltar mais a trabalhar naquela área que eu fui fracassado, que me tirou o foco de Cristo. Então muitas pessoas não entendem, eu fui um cara que fui reconhecido na área que eu trabalho, dei entrevista para jornal, eu fui um cara assim que, onde é que eu quisesse trabalhar nessa área, como gerente, como supervisor, é um emprego que muita gente almeja, muita gente quer, porque um recurso é muito bom, e eu era um cara reconhecido. Então se eu tomasse a decisão, vou trabalhar nessa área, eu conseguiria, só que eu precisava tomar uma decisão. Não tem como você viver o seu propósito sem você ter passado pelo deserto, pelo processo. Só se vive o propósito quem aceita o processo. Essa é a verdade. E eu aceitei esse processo. Então Deus me conduziu a um deserto. E aí começava novamente todo tipo de luta. Perdi o meu emprego. Foi a primeira coisa que Deus tirou da minha vida. Eu perdi o emprego. Perdi pessoas importantes para mim. Relacionamentos importantes. Perdi um grande amigo. Deus tirou uma pessoa que era muito importante para mim. Eu contava meus segredos a eles. Então Deus tirou ele da minha vida. Foi um momento muito difícil para mim. Depois dessa perca, com essa perca desse amigo meu, foram embora muitas coisas. Eu era sócio com ele numa empresa, então eu comecei a perder a minha vida financeira. Então eu comecei a passar por esse processo, e esse processo foi muito doído. Então tive que entrar no seguro, e aí começava a peleja. Minha renda ela reduziu, e aí eu comecei a me ver com algumas dificuldades. E toda vez que eu pensava em gritar socorro, Deus olhava para mim e falava assim, não era só eu e você, somente eu e você. Então a providência chegava de uma maneira inexplicável. Alguém batia na porta aqui e deixava um pacote de arroz. Então as coisas começaram a surgir. E aí eu comecei a entender que eu precisava ter minha dependência totalmente de Cristo. Que um dos meus maiores erros era ser independente. Cristo ele precisava mudar isso em mim. Sim. Então, teve dias que eu abri essa minha geladeira e não via nada, e aquilo ali doía em mim. Então eu vi que eu dependia de Cristo para poder viver. Que só com as minhas forças, com a minha vontade, que eu sou um cara guerreiro. Sou um cara que abraça, que vou para cima. Só que não adiantava de nada naquele momento, era só a dependência de Cristo. Então, as coisas foram acontecendo, então chegou o dia do meu aniversário, uma primavera. Eu completaria 31 anos de idade. Então, no dia do meu aniversário, no meio desse caos todo, desse processo todo, eu saio daqui para ir comemorar meu aniversário com alguns amigos, para distrair a cabeça, me livrar um pouco disso tudo. No meio do caminho eu bato o carro, um pouco desatento. Então, assim, para alguns seria um momento de muito tristeza e desespero. Só que eu desci do carro e eu fui encontrar aquela pessoa e comecei a pregar para ela, falar de Cristo para ela, que Jesus tinha um controle. Ela começou a desabafar para mim problemas da vida dela. Eu acalmei ela no primeiro instante, depois comecei a falar para ela que Cristo tinha um projeto na vida E dela. ela que bateu no seu carro? Ela tinha batido no meu Aí carro. tu que acalmou. Acalmei ela ali. Foi isso. No outro dia ela veio até a mim, dobrou o joelho no meio da rua e se reconciliou com Cristo. Meu Deus. Então, no meio do processo eu tive essa vitória, minha primeira alma ganhada para Cristo no ano de 2019. Então aquilo ali começou a mexer comigo. Além do processo, eu sabia que tinha algo muito grande chegando para mim. Então eu juntei as minhas forças, comecei a sacudir a poeira e comecei a buscar a Cristo de uma maneira diferente. E é esse ponto que eu queria chegar. Foi onde eu me deparei com esse versículo. Se você ama seu pai e sua mãe mais do que a Cristo, tem alguma coisa de errado com você. E eu vi, quando eu me deparei com essa palavra, e essa palavra aqui, ela tem que te confrontar. Essa palavra aqui, ela não é só amor, não. Você vai encontrar muito amor nessa palavra, mas muitas das vezes ela tem que te confrontar. Ela tem que te fazer pensar no que você está vivendo, se é certo, se é o correto.
Então quando eu li esse versículo, ele mudou a minha vida, porque eu vi que eu amava pessoas mais do que eu amava a Cristo. Então eu vi que verdadeiramente eu vivi um mundo de ilusão esse período todo que eu voltei para a igreja. Não é que eu não buscava Cristo, nem que Ele me ouvia ou que Ele me deixava de me abençoar. Mas se você quiser viver o seu propósito, você vai ter que entender qual é o processo. Então eu vi que eu precisava conhecer a Cristo de uma maneira diferente. E aí eu comecei a buscar no monte, passei a fazer campanhas de oração para ter uma vida espiritual diferente. Comecei a alicerçar em Cristo. Comecei a me derramar nele, buscar força nele, buscar equilíbrio nele. E aí a minha vida foi mudando. E aí eu vou falar para vocês aqui algo que é muito importante. Você precisa ter sua vida direcionada por Cristo. Porque por mais que você tenha força, por mais que você tenha... Todo mundo nasce com suas habilidades, porque Cristo te deu elas, independente do que você vai fazer com elas ou não, é presente de Deus, Ele te deu elas. Mas você precisa ser dependente dEle. E eu comecei a ver Cristo nos mínimos detalhes. Eu acordava pela manhã e falava com Deus no meu quarto ali, Senhor, eu preciso que o meu dia seja assim. O que o Senhor quer que eu faça do meu dia hoje? Ele falou assim, vai na casa de fulano que eu preciso. Então eu comecei a ter intimidade, comecei a criar intimidade com Cristo. Então eu acordo pela manhã e escuto Deus falar comigo, Samuel, seu dia, eu quero que você faça isso, eu preciso te direcionar em tal lugar, você tem que ir ali, você tem que levar uma palavra para fulano. E começou a me usar como profeta, e eu vendo as coisas acontecer. E hoje, quando eu paro para pensar e eu olho para trás, a vida que eu vivia era uma vida de engano. Muitos jovens, muitas pessoas passam com isso. Então, dia 12 de dezembro foi o dia da virada. Depois de muito tempo de ter batido o carro, e depois um senhor bateu no meu carro, eu comecei a ter que ir para o meu serviço a pé. Fazia ainda parte do processo. E umas 2 semanas indo a pé, quando foi no começo da 3ª semana, eu saí daqui de casa com esse mesmo pensamento, orei a Deus aqui, agradecendo a Ele, e desci. Quando eu saí aqui para fora, começa a chover, pegou uma tempestade. A pé? Eu a pé e chuva. Nesse percurso, algumas pessoas passaram por mim, amigos meus, e jogaram lama com o carro em mim e não me viram. Aquilo ali me deixou muito triste, sabe? Eu fiquei muito assim, abalado com aquilo tudo, mas eu juntei força, eu falei assim, Senhor, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar, eu não vou indagar o Senhor por isso. Só quero te agradecer pelo processo que eu vivi, por essa intimidade de ouvir a tua voz. Isso não é todo mundo que consegue. Eu me sinto, cara, privilegiado de escutar a voz de Deus quase todos os dias de Jesus. Então, quando eu estava chegando perto do meu trabalho, deu um trovão e Deus falou comigo assim, acabou. O seu processo acaba hoje. E aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida. O dia de Deus vai ficar marcado para mim como o dia da virada. Foi o dia que Deus olhou para mim, viu graça, e a graça dele me alcançou. Ele falou assim, Samuel, o teu processo acaba hoje. Estou eu clareando o seu caminho, estou eu florescendo a tua estrada. Tenho eu planos para a tua vida. E a partir dali as coisas começaram a acontecer. A minha vida começou a voltar a ser o que era antes, de uma maneira diferente, porque hoje a base da minha vida é Cristo. Então, Deus ele tinha projeto para mim. Então, quando foi na virada do ano agora, eu recebi uma outra notícia. E aí foi que a irmã Priscila falou. Foi. Eu me tornaria o novo líder de Meu jovens. Deus, só Deus faz isso mesmo. Então, assim, se você for olhar a minha vida do começo de 2019 para o final, eu resumiria em um tornado, uma reviravolta. E aí, o que eu pude tirar disso tudo, desse processo? E eu quero deixar aqui para a gente finalizar, para não ficar muito longo. Sim, mas deixa só pra gente dar um recado aqui, né? Já pra ir pro fim do vídeo. Tá. Aí eu vou falar a parte final. Sim, ele vai ainda falar a parte final que você vai poder direcionar todas essas pessoas. Então, gente, esse foi o Conte Sua História de hoje, tá bom? Eu quero que antes de você finalizar o final, eu quero que você deixe suas redes sociais. Ah, tá, beleza. Para as pessoas te seguir. Ó, eu tenho 2 páginas, que é uma minha pessoal, que é o Samuel Souza.Santos, Samuel Souza Santos. E eu tenho a Jesus em Frase, é Jesus_Frase. Essas 2 redes sociais é a que eu mais uso, que eu ajudo pessoas, eu recebo pessoas diariamente em oração, mando mensagem, lá que eu posto meus vídeos.
Então eu quero deixar essas duas redes sociais. Então tá bom, gente. Samuel, pra finalizar o vídeo, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e você, em rápidas palavras, você vai estar deixando uma conclusão final. E que muitos jovens possam ser alcançados pela sua história, que você possa falar algo para eles, para incentivar. Amém. Eu quero deixar essa última mensagem para as pessoas que estão na igreja, jovens que estão dentro da igreja, pessoas que estão firmes em Cristo. A gente precisa aprender rapidamente que Cristo ele é simples em tudo que faz. Quando Judas foi entregar Jesus, ele teve que dar um beijo na face de Jesus, para poder identificar quem Jesus era. Isso mostra para mim que Jesus era pessoa como eu, como você, que se vestia como eu, como você, e não tornava ele diferente de ninguém. E qual é o ensinamento disso? Quando uma pessoa errar, quando uma pessoa fracassar, você não se diz para uma pessoa que está no buraco que ela não tem valor, porque você já sabia que ela ia errar. Você tinha certeza que ela era essa pessoa que iria fracassar. Em certa vez eu até me questionei onde que está escrito isso, onde que Cristo coloca na Bíblia que você tem que enterrar uma pessoa que já está no buraco. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Sejam mais amorosos, vamos praticar o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E verdadeiramente essa palavra que ela possa te confrontar, porque amar o próximo como a ti mesmo é entender quando ele errar que ele é ser humano assim como você. Essa é isso aí, gente. Então, Samuel, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá bom? Eu que me sinto honrado. Tá bem. Que Deus continue te abençoando, que aonde você chegar, que a presença do Senhor possa chegar. Que antes de você chegar, Deus já possa já estar lá, né, te esperando, e que Deus possa te usar. Amém. Antes de finalizar, eu preciso falar, essa é a mulher de Deus. Amém. Todas as vezes, às vezes a gente pensa que Deus só fala quando alguém vem falando em língua e vem entregar uma profecia. Deus usa muito a Priscila na palavra. E todas as vezes que Deus falou comigo, através da vida dela, foi através da palavra. Então eu queria te honrar, porque a palavra fala que a gente tem que honrar o profeta de Deus. E você, para mim, é uma profeta de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe.